7h44, hora do esporte, Ferreira já por aqui. Sim, senhora. Bom dia novamente a todo mundo. Ontem à noite, a Série B do Campeonato Brasileiro teve duas partidas. O Botafogo ganhou do Amazonas por 1-0 o jogo em Ribeirão Preto. Esse jogo aí não tem grande influência para cá. Mas o América Mineiro foi a Chapecó e ganhou da Chapecoense por 1-0. Esse jogo tem muito a ver com os interesses daqui. Vamos para a tabela do campeonato para a gente entender melhor, né? Olha a Chapecoense ali com 58 pontos. Se a Chapecoense tivesse empatado o jogo de ontem... Tinha empatado aí com o Remo, né? Já tinha ultrapassado o Remo no critério de número de vitórias. Então, teria tomado a terceira posição do Remo. Chapecoense perdeu para o América está salvo, não cai mais, né, em função da vitória de ontem. E a Chapecoense segue ali na quarta posição, o Remo na terceira posição. Agora, Ferreira, acho que tá só errado ali a rodada, né? 35 ali na Chapecoense. Ela já fez a 36ª rodada, é isso? A Chapecoense já fez a 36ª. Então... Perfeito, boa observação. A gente corrige, na próxima a gente mostra certinho. Agora, o que vale aqui dizer, Fábio, é o seguinte. O resultado de ontem à noite, a derrota da Chapecoense, abriu uma possibilidade, nada tão provável, mas abriu uma possibilidade de o Remo subir na próxima rodada. Como é que isso pode ocorrer? Se o Remo ganhar do Avaí, ele vai a 62 pontos. Aí o Remo precisaria, além de ganhar do Avaí, o Remo precisaria das derrotas da Chapecoense, que vai jogar em casa contra o Botafogo, e do Criciúma, né? Então, a Chapecoense, na verdade, vai jogar contra o Volta Redonda, só para corrigir aqui. A Chapecoense vai jogar contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, e o Criciúma que vai jogar em casa contra o Botafogo. As derrotas dos três, para explicar melhor, as derrotas dos três catarinenses, que seriam aqui o Chapecoense, o Criciúma e o próprio Avaí, com a vitória do Remo, e o Remo já estaria na Série A, porque o Remo iria a 62 pontos, e como você tem Chapecoense e Criciúma, aí você tem logo abaixo Goiás e Novo Horizontino, que também são candidatos, mas vão se enfrentar na próxima rodada, né? Então só um poderia avançar. O Remo, nesse caso, com 62, estaria na Série A. Essa é uma possibilidade que se abriu com o resultado de ontem. E para o jogo contra o Avaí, o Remo já está muito focado, teve aquele susto, né, lá em Florianópolis, um incêndio numa loja próxima, anexa ao hotel onde o Remo estava instalado. Então, o pessoal teve que sair do hotel de madrugada, viveu esse desconforto, mas essa aí já é uma página virada. O Remo está com toda a atenção para esse jogo contra o Avaí, jogo do próximo sábado, 4h30 agora cheio de perspectivas. Vamos conferir. Depois de uma madrugada tensa na segunda, nada melhor do que sentar para relaxar um pouco. Que nada, não tem dessa não. O Leão já começou o treinamento para encarar o Avaí, sábado na ressacada. A cabeça está um pouco estranha ainda, né? Com esse inconveniente, alterou nossa rotina de sono, teve que alterar também a programação de treinos, mas vamos lá, está no início da semana e que a gente possa começar a treinar e encarar essa semana com a importância que ela tem. O incêndio fez com que a delegação do Remo deixasse o hotel em que está hospedada na cidade de Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina. O sistema de evacuação foi acionado por volta das 4h30 O fogo foi em uma padaria dentro de um shopping que fica ao lado do hotel. A gente não está acostumado a ter um alarme de incêndio soando na nossa cabeça, né? E pessoas gritando para evacuar o hotel. Mas eu espero que tenha sido só danos materiais, né? Que esteja tudo bem, que as pessoas possam ter forças também para recuperar isso que o incêndio causou, né? Agora o susto já passou e o foco é no Avaí. Uma vitória sábado deixa o Remo bem mais perto de conseguir o acesso à Série A. Nas últimas 10 rodadas, eu acho que a gente vem falando isso, né? A gente está conquistando esse espaço. Acho que a gente chegou nesse momento importante da competição, esse momento decisivo,
porque a gente buscou esses resultados, né? A gente buscou essa posição, a gente depende só de nós agora, então a gente tem que fazer a nossa parte nesses 2 jogos. São 2 jogos importantíssimos também, que vão coroar esse ano que a gente está tendo, né? Esse ano de muito empenho de toda a equipe, de muito esforço de todo mundo. Então, são jogos muito importantes que agora a gente tem essa semana aqui em Florianópolis para trabalhar, para focar e fazer um bom jogo contra o Avaí, buscar esse resultado fora de casa e depois, na frente do nosso torcedor, buscar esse objetivo que a gente vem, essa meta que a gente vem trabalhando desde o início do ano. O susto por causa de um incêndio na padaria e a massa está pegando fogo. Que massa que está pegando fogo? A torcida do Remo, Fábio. Fico pensando quanto tempo tu leva para pensar essas tiradas aí. Está com todo o fogo, especialmente em Santa Catarina, que tem uma colônia paraense ampla, né? Intensa, muito então, grande. Você pode ter certeza, até pela condição do Avaí, de não ter mais nenhuma possibilidade de acesso e nem risco de rebaixamento, já é o time do nem-nem, né? A tendência no sábado é o Remo ter mais torcida no estádio do que o Avaí. Essa é mais do que uma tendência, é uma probabilidade óbvia, né? Torcedores que estão viajando a Santa Catarina e torcedores paraenses que já moram em Santa Catarina, então o Remo seguramente estará fervorosamente representado nas arquibancadas para esse jogo do sábado, que ganha uma importância ainda maior depois da derrota da Chapecoense. E o Remo vai ter de volta ao time 2 jogadores importantíssimos. O Caio Vinícius, um volante que é vice-artilheiro do Remo no campeonato, que tem sido uma peça importante em todos os aspectos, e o Diego Hernandes, que é o homem das cobranças de falta, além de ser um jogador que qualifica muito a conexão de jogadas do time do Remo. Há uma dúvida sobre o aproveitamento do Marcelinho, lateral direito, que saiu lesionado do jogo contra o Novo Horizontino. Há todo um esforço da equipe médica do Remo para colocar o atleta em condições de jogar neste sábado contra a equipe do Avaí, que eu insisto aqui, não tem mais nenhuma possibilidade de acesso, mas o Guto Ferreira, ele usou uma expressão que para mim é nova, né? Ele disse, olha, a gente tem que considerar os porões do futebol. O que são os porões do futebol? É o que acontece lá nos bastidores. Querendo dizer o seguinte, o Avaí não tem nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade e nenhum risco mais no campeonato, e por isso mesmo pode funcionar como um fiel da balança. Vai ter injeção financeira de clubes interessados no resultado. Então o Remo já tem toda uma atenção, entendendo que não tem moleza, que o Avaí, apesar de não ter nenhuma possibilidade mais no campeonato, estará no mínimo a serviço de terceiros. Isso funciona muito numa reta final como essa, e o Remo tem que encarar o jogo como uma decisão e ir com todas as armas, né, com toda a sua potência para essa partida, onde uma vitória pode até significar o acesso antecipado, ou no mínimo engatilhar esse acesso para ser confirmado em Belém no dia 22 contra a equipe do Goiás. Bom, Ferreira, seguindo adiante, hoje você traz alguns números dados para a gente, é isso? Deixa eu pedir permissão primeiro para soltar alguma coisa aqui. Eu estou... Não está fácil, né? Não está fácil. Não está fácil. Pensei que tu ia jogar uma piada agora, fiquei na expectativa. Imagina, quem sou eu para jogar piada? Nunca, né? Nunca, jamais. Que números que nós estamos trazendo aqui? Esses que você vê agora na tela. Médias de público da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale muito a pena a gente destacar isso aqui. O Coritiba está na primeira posição ali, com 21.499 ingressos vendidos por jogo na competição, e o Remo em segundo com 18.009. Por que o Remo caiu para segundo? O Remo era líder aqui, estava no lugar do Coritiba. Porque em função da COP30, o Remo não pôde mais jogar no Mangueirão, vem jogando no Bainão, capacidade de público é muito limitada, aí o Remo foi perdendo média de público, por isso que perdeu a posição de primeiro para o Coritiba. O Atlético Paranaense ali com 17.078, e o Paysandu, rebaixado, tem a 4ª maior média de público do campeonato, 11.269. Isso aqui serve, sobretudo, a posição ali do Paysandu, que apesar de rebaixado, mantém-se no top 4 de público do campeonato.
o quanto o futebol é paixão aqui em Belém, né? O quanto o clube é colocado pelo torcedor acima de tudo e de todos. Enfim, são números que destacam mais ainda a pujança do futebol da nossa terra. Torcida do Paysandu, que obviamente tem todo um sofrimento com a campanha ridícula, o papelão do Paysandu dentro desse campeonato. Temos aí algumas imagens da torcida do Paysandu em momentos muito especiais, principalmente nos reparos, né, nos jogos contra o Remo, lotando o Mangueirão, dando espetáculo. Os números e essas imagens confirmam que o Paysandu, pelo menos nas arquibancadas, foi um grande destaque no campeonato. Em campo, uma grande negação, uma vergonha. Situação bem complicada, mas a torcida aí dá show. Estava admirando aí essa imagem tão bonito. Eu fico sempre admirada com a organização que as torcidas têm para conseguir fazer mosaicos tão criativos e tão perfeitos também. Parabéns pela torcida. A torcida merece parabéns. A torcida é que não apenas consome o espetáculo, mas ela também dá o espetáculo. Né? Nós temos o espetáculo preliminar, que é das torcidas, especialmente nos reparos. O espetáculo preliminar das torcidas e depois o jogo em si, que nem sempre é tão espetacular quanto o show das torcidas. Vamos agora sair do profissional? Times amadores. Desfile começando com o Alagado Futebol e Amizade, bairro da Marambaia, Belém. Amigos da Sintra, Belém. Amigos da Nova Olinda, ou do Nova Olinda, Augusto Corrêa. Atlético Castanhalense, campeão sub-55 de Castanhal, time do Wanderson, sucesso no futebol peladeiro lá em Castanhal. Atlético Castanhalense, vice-campeão do sub-40, mais uma competição lá do município modelo. Cinquentão do Santa Cruz, bairro do Marco, Belém. Cinquentões Renegados de Maracanã. Comerciários do Parque, Belém. Família Food Shop, Cremação, Belém. LM Condor, Belém. Fechou aqui a etapa das fotos, porque agora a gente volta para a tela com os gols dos amadores. Olha o Miguel, 7 anos, escolinha do Flamengo, lá em Ananindeua, deixando a marca. Olha o Miguelzinho comemorando aí o seu gol, mais uma vez. A cobrança de pênalti e a bola na rede. Tirou do goleiro, né? O goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. Silvana, da seleção costeira, seleção de Costeira, Oeiras do Pará, futebol feminino na região do Marajó, lá em Oeiras do Pará, estou correto? Oeiras do Pará. Às vezes está no Marajó, às vezes tiram, mas de modo geral a gente fala arquipélago do Marajó, tá certo. Está aí a Silvana. O Maxi é da seleção de Magalhães Barata no campeonato intermunicipal, jogo contra a Nova Timboteua. E o Maxi deixa a marca dele no desvio de cabeça. Campeonato intermunicipal de tantas histórias. O Kaká, agora para a seleção de Magalhães Barata, deixando a marca. Aí mais uma vez, a bola que viaja, que é desviada, que morre na rede. Tem mais campeonato intermunicipal. Cadu, para a seleção de Nova Timboteua. Aí ele deixando a marca na festa do futebol interiorano, futebol amador, com essas rivalidades, essas mobilizações. Festa de sempre. Depois do gol do Cadu, chega a vez do Matheus, do Projask, Sub-12, Bengui e Belém. A festa da criançada, que tal aí, Fábio? Olha só. Olha que linda quanta emoção aí da gurizada no gol do Matheus, gol de pênalti. Com certeza, gol importante pela comemoração, é o que dá para deduzir dessa explosão emocional da gurizada. Alex Batata, do Novo Horizontino, de Barcarena, na cobrança de falta perfeita. Bola no ângulo, o goleiro voou, mas não chegou. E a bola morreu na rede.
Alex Batata, do Novo Horizontino, de Barcarena. Kleber, goleiro do Cruzeiro, competição lá do bairro Castanheira, Belém. Decisão na semifinal em pênaltis, Cruzeiro e Vasco. A cobrança do Vasco, a defesa do Kleber, que fez essa e fez mais uma defesa para tornar o Cruzeiro finalista na competição, agora por outro ângulo, mas é outro lance, outra defesa do Kleber para o Cruzeiro, bairro Castanheira, Belém. Mais uma vez, voa e vai buscar lá embaixo, desvia e faz a defesa para a festa do Cruzeiro contra o Vasco. Israel, Paysandu, futsal, sub-10, Belém. Futsal da gurizada. O gol do Israel, Paysandu, sub-10, vitória aí sobre a Tuna Luso-Brasileira. Ferreira, daqui a pouquinho você volta. Fechado, valeu. Até mais. Vamos lá, segundo tempo do esporte, já com times amadores. Bom dia novamente, gente. Olha aí o Natal Master Pedreira Belém, avançando com Palmeiras Quarentão, Distrito Industrial Ananindeua. É a vez do Real Madrid, bairro Castanheira, Belém. Resistência Futebol Pelada, time da SEMA, capital. Santo Amaro, Vila Santo Amaro, Maracanã. Santos, do Uriboca, Marituba. São Paulo do Cafezal, campeão municipal de Barcarena. Vasquinho, Vila dos Cabanos, Barcarena. Laranja Mecânica, de Santa Isabel do Pará. Vamos aí fazer aquele resumão, Remo e Paysandu agora? Vamos sim. Então, começamos aqui com o Remo, que no sábado faz um jogo importantíssimo, pode ser o jogo da festa em Florianópolis contra o Avaí. Por que pode ser o jogo da festa? Porque ontem a Chapecoense perdeu para o América Mineiro por 1-0 em Chapecó, e isso abriu a possibilidade de o Remo conquistar o acesso no sábado, se vencer o Avaí e for favorecido por derrotas da Chapecoense para o Volta Redonda e do Criciúma para o Botafogo. Agora, mesmo que não dê para associar todos esses resultados, se o Remo conseguir a vitória sobre o Avaí que já não almeja mais nada no campeonato, o Remo volta numa condição muito privilegiada para decidir o acesso contra o Goiás no dia 22. O fato é que vai ser com emoção, Fábia. Com certeza. Aconteça o que acontecer nessa reta final, vai ser com muita emoção, torcida azulina preparando, cuidando da saúde cardíaca para viver esses momentos que estão chegando aí. Bem diferente do caso dos torcedores do Paysandu, que a essa altura estão torcendo pelo alívio. O que é o alívio? É o fim dessa competição. Afinal de contas, o Paysandu é uma sucessão de vexames no campeonato. E na sexta-feira, o Paysandu vai enfrentar o Amazonas. Vai ser o último jogo do Paysandu no ano em Belém, porque depois restará o jogo contra o Atlético no interior de Minas Gerais. O Amazonas vem enfrentar o Paysandu desesperado, porque tem 35 pontos, pode chegar a 41 e o 16º colocado já tem 40. Então, o Amazonas tem que torcer loucamente para o Atlético, que é o 16º, não avançar, para a Ferroviária, que está acima também, não pontuar, para ter a possibilidade de se salvar com 2 vitórias. O Amazonas enfrenta o Paysandu em Belém e o Coritiba lá em Manaus. Outra situação aí de muita emoção lá para os amazonenses com a campanha do Amazonas, e para o Paysandu é só cumprimento de tabela no fechamento de uma temporada melancólica do time bicolor. Vamos seguir acompanhando, trazendo todas as informações, os detalhes também sobre esses próximos jogos, próximas rodadas. E agora, um minutinho para terminar o jornal. A gente fica por aqui. Obrigada, Ferreira, pelas informações. Amanhã você volta com mais esporte.
Obrigada pela sua companhia, você que está desde a semana passada, todos os dias com a gente, de olho no BDP, para acompanhar as informações da Conferência do Clima. Já te adianto que tem muito assunto para a gente falar amanhã, então continue ligado. Uma ótima terça-feira e até quarta. Tchau, tchau.